Amados e amadas de Deus, nós estamos no 5º domingo da Páscoa. E Jesus nos dá, talvez, a grande e mais desafiadora missão de nos fazermos conhecidos como discípulos seus. O mundo precisa saber que nós somos discípulos de Cristo. Nós estamos no mundo e não somos no mundo, nos ensina Jesus. Mas o mundo precisa reconhecer que eu e você que aqui estamos e que nos alimentamos da palavra de Deus, da vida de Deus na Eucaristia, que recebemos um batismo, que batemos no peito para dizer que somos cristãos, que somos católicos, o mundo precisa nos reconhecer. Nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser notados. Não pela maneira como nós nos vestimos, pelo jeito que rezamos, não. Mas pela essência daquilo que é a herança deixada por nosso Senhor. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O amor para com os outros. Claro que aqui nós estamos na última ceia, diz aqui São João, Judas já tinha saído do cenáculo, e essa informação ela é muito importante, muito importante. Por que São João faz questão de dizer que Judas já tinha saído, para que Jesus comece o seu discurso sobre amar uns aos outros, sobre vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando? Porque Jesus ali agora estava somente com aqueles que escolheram ficar, com aqueles que escolheram permanecer, com os amigos que ele havia feito ao longo dos 3 anos do seu ministério. Mas a essência de tudo isso é: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Jesus aqui, é claro, está falando da entrega da vida. Não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Só que a palavra de Jesus, ela é: assim como eu vos amei. Não é como eu vos amarei, porque a cruz ainda falta algum tempo. E como é que Jesus amou? Aqui está a grande palavra de Deus para mim e para você hoje. Eu fico imaginando o que os discípulos começaram a pensar quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E aí o discípulo, cada um olhando para Jesus, mas como é que ele me amou? Como é que ele me amou? Aí o Mateus, olhando para si mesmo, diz assim: eu era só um cobrador de impostos. E onde eu estou? Sentado na mesa com Deus. Ele me amou além daquilo que eu era. Ele viu o que ninguém viu em mim. Simão, André, Tiago, João, como é que ele nos amou? Nós éramos apenas pescadores, vivíamos à beira do mar da Galileia. De repente ele passou por lá, nos viu, nos chamou e aqui estamos, sentados na mesa com Deus. Nós estávamos fedendo peixe e ele enxergou em nós algo que ninguém enxergava. É esse tipo de amor que Jesus está pedindo para os discípulos terem, que é o amor que eu e você precisamos ter. O amor do discípulo que olha para o outro como Deus olha e enxerga na pessoa, naqueles que estão diante de nós. E são tantas pessoas que nós encontramos ao longo de um único dia da nossa vida. E aí de repente, contaminados pelas coisas deste mundo, nós olhamos para as pessoas, mas a última coisa que nós conseguimos fazer é amá-las, porque colocamos um monte
de estereótipo nas pessoas. Preconceitos. Nunca viu, nunca conversou, nunca teve 2 dedos de prosa com aquela pessoa, mas já tem uma imagem dela. Sei lá, sabe que ela usa uma camisa do Corinthians? Tem corintiano bom? Tem sim. Meu pai é corintiano. Pensa num corintiano bom. Mas porque o cabelo de fulano é assim, porque o jeito de fulano andar é desse jeito. Porque... não sei não, padre, mas usa umas coisas assim no pulso, usa um negócio. E por causa desse tipo de olhar, não consegue amar. Por quê? Porque as características físicas, sociológicas, as rixas, sei lá, políticas, ideológicas, se colocam na frente do ser humano e criam uma barreira. O jeito de Jesus amar não existe nenhuma barreira. Ama o ser humano por aquilo que ele é, o humano. Filho de Deus, filha de Deus, imagem e semelhança de Deus. E esse amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, não é para nós que estamos aqui, gente. Aqui dentro da igreja, é a coisa mais belezinha do mundo. Nossa Senhora, Aparecida do Norte. Paz de Jesus. Irmão daqui, irmão dali. Mas depois que sai aqui de dentro da igreja, é um lascar a vida do outro. Como é que vai conhecer que sois discípulos de Cristo desse jeito? Como é que o mundo vai saber que eu e você somos discípulos de Jesus, se lá no seu trabalho você fala mal do seu irmão de igreja? Se lá no seu círculo de amizade você é o primeiro a destruir a imagem do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, que senta do seu lado, aqui nessa basílica, para comungar o mesmo corpo de Cristo que você comunga. Como é que as pessoas que estão lá fora vão entrar aqui dentro, se elas não conseguem reconhecer que nós somos discípulos? Elas não conseguem. De repente, se elas entram aqui, ela diz assim, não é a mesma pessoa, não. Essa pessoa com essa voz mansinha, dizendo a paz de Jesus aqui dentro da igreja, não é a mesma que trabalha comigo lá na empresa, não é. Deve ter alguma entidade que baixa em você aqui dentro da igreja. Porque aqui é tão doce, é tão suave, é tão amor, paz. Jesus. Lá fora, chuta o cachorro, bate a porta. Qualquer coisa que não dá certo, é aquela ladainha de palavrão que sai. Como é que vai reconhecer que sois meus discípulos desse jeito? Não tem como. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o amor, queridos filhos, não é nada disso que nós estamos vendo acontecer hoje. Porque eu te amo. Não, nada disso. O amor é o que Jesus fez com os discípulos. Eu fui dar uma vasculhada ontem. Jesus não é cheio dessas declarações de amor. Não. Mas imagine o quanto aquela pecadora pública foi amada. No dia que aqueles homens chegaram e jogaram ela lá nos pés de Jesus. Em nenhum momento Jesus falou assim, eu amo você. Mas a palavra dele foi, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Podes ir, não peques mais. Jesus não olhou para aqueles leprosos que se aproximavam deles e diziam, vem aqui meu querido, como eu te amo. Não. Simplesmente vai
lava-te, apresenta-te ao sacerdote, oferece aquilo que a lei manda em sinal de purificação. E aquele homem nunca foi tão amado na vida dele como naquele dia. O paralítico, o cego, os aleijados. O amor vai além das palavras. Jesus não está dizendo que nós devemos nos tornar melosos e sair por aí dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, não. Jesus está dizendo, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos se vos amarem uns aos outros. Como? Sorrindo. Sorrindo para o atendente do caixa do supermercado, da loja, da farmácia, aonde você vai todos os dias. Todos os dias. Sorri para aquela pessoa. Bom dia. Bom dia. Para a moça da padaria. Você chega lá, 7 horas da manhã, com o zóio que é só ramela para comprar pão. E esquece que ela já está ali desde as 4. Desde as 4. Para que a hora que você chegue o pão esteja quente. Ela te amou, sem saber quem você é. E você pode amá-la de volta. Com um sorriso, com um bom dia. Como é que você está? Tudo bem? E aí no meio de um monte de gente que distrata, dizendo, esse pão está frio, não é esse que eu quero, presta atenção. Vai chegar no fim do dia, ela vai lembrar da única pessoa que sorriu para ela. Sabe quem foi? Um cristão, uma cristã, um discípulo de Jesus. Nisso vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Naquele inferno que fica às 5 horas da tarde, as ruas da cidade, hora que estão gravando filme, não é chique, né? Tá tudo chique. Nossa Senhora, né? Você para e fica 5 minutos, 5 segundos, perde 5 segundos do seu tempo para aquela senhora idosa poder atravessar a rua, porque é um fluxo de carro tão grande que não consegue atravessar. Os únicos meia hora que ela conseguiu sair de casa porque deixou o marido acamado lá, você foi a única pessoa que parou para ela poder atravessar na faixa de pedestre. Somente um olharzinho de canto de olho, ela diz assim, você me amou hoje, não? E aí você diz, meu mestre falou que eu seria reconhecido por isso mesmo. Se tiver amor uns pelos outros. Se eu consigo olhar para as pessoas e ao invés de enxergar os seus defeitos, eu consigo olhar para elas e enxergar a sua vontade de ser melhor, por exemplo, seu marido, sua esposa, seus filhos. Se fizéssemos uma enquete dentro da sua casa, com as pessoas que convivem com você, olhando o que Jesus disse no Evangelho, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, seu filho, sua filha, sua esposa, vão dizer que você é discípulo de Jesus? Eles vão poder dizer? É igual aquele senhor que bateu as botas, daí estava lá sendo velado, né? Os amigos do boteco foram tudo lá, né? Os colegas do futebol foram tudo lá para o velório dele, e enxugavam as lágrimas assim. Nossa, que falta que vai fazer. Nossa, esse homem tão bom. Ah, esse coração tão gigante. Nossa, pagava cerveja para mim todo dia. Ah, emprestou uma chuteira para eu jogar no outro dia. E aquela choradeira em cima do caixão do homem. E a viúva sentada assim num canto, chamou o filho dela e disse assim, filho, vem aqui um pouquinho. Dá uma chegada ali perto do caixão e veja se é seu pai mesmo que está ali. Que esse homem que eles estão falando aí, nós não conhece não. Salafrário sem vergonha, vivia batendo em mim. É mesmo, mãe, eu sou tudo roxo. Muitas vezes,
aqueles que mais podem dar testemunho a nosso respeito são os primeiros a dizer que a única coisa que nós somos é cristão. Se vos amardes uns aos outros, nisso saberão que sois meus discípulos. É no dia a dia, são nas coisas mais normais e naturais. Por exemplo, só um exemplo, quando você arruma bem arrumadinho o lixo da sua casa, quebra um copo, você coloca numa caixinha, enrola bem, para que o coletor de lixo não se corte na hora que ele carregar o lixo da sua casa. Que amor por ele você tem. Quanto amor pela vida desse homem você tem. Sem saber quem ele é, que hora que ele vai passar, quem é que vai passar pela sua rua. Naquele dia você já se preocupou. Essa preocupação é algo que Deus nos ensina a ter. É nisso que se conhece. Ninguém fica nem sabendo que você fez isso. Mas de repente, quando você ouve a palavra de Deus, quando você comunga da Eucaristia, você diz assim: ah, se não fosse Jesus, eu não ia servir para nada. Nas pequenas coisas de cada instante, o Senhor nos pede: como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisso saberão que sois meus discípulos. Que nesta Eucaristia de hoje, a palavra de Deus nos ajude a entender que este amor de Deus por mim e por você, ele é extraordinário e é gratuito. E eu e você não podemos dizer que não temos amor para dar para as pessoas, porque nós já recebemos o amor de Deus. Jesus está colocando uma responsabilidade sobre os discípulos. Eu vos amei. Ou seja, amor vocês já têm. Agora pegue este amor que eu dei para vocês e dê para as pessoas, do jeito que eu fiz. Da maneira como eu vos amei, amem. Eu repito isso constantemente, mas há uma frase de Santa Teresa de Calcutá que nos ajuda sempre. Existem pessoas que merecem o nosso amor e existem aquelas que precisam do nosso amor. Elas não merecem, mas precisam. As que merecem é fácil. As que precisam dá trabalho, dá muito trabalho. Mas tem um monte de faquista aqui hoje. Durante 4 dias nós meditamos sobre isso. O amor nos explica tudo. O amor nos explica tudo. O amor, ele ultrapassa tudo aquilo que humanamente nós vamos criando como obstáculo. Quando nós nos dispomos a amar alguém, a gente começa a olhar para a pessoa diferente. E volto a dizer, existem pessoas que não merecem, mas elas precisam. E como é difícil destruirmos tudo aquilo que a mente e às vezes até mesmo os sentimentos constroem de barreira com as pessoas. Somente o amor de Deus é capaz de dissolver isso. Jesus diz para São João no Apocalipse: faço nova todas as coisas. Ontem eu fui celebrar a missa ali em Itapetininga. E o padre sempre leva palavras e o povo vem e agradece tanto, mas ontem eu recebi uma palavra. No final da missa foi uma família dar um testemunho de uma grande graça que eles alcançaram na festa de Santa Rita do ano passado. Ela dizia assim: eu nunca tinha pedido nada para Santa Rita. E aí, no dia de Santa Rita, me pediram para fazer uma oração e pedir o impossível. E tinha um moço que eles conheciam, que há mais de 2 anos estava na fila por um transplante de coração. E ela pediu no dia de Santa Rita
Antes de terminar o dia, um hospital ligou dizendo que tinha um coração para ele. No dia 22, saiu o coração. No dia 24 já tinha sido feita a cirurgia. E agora já faz um ano que ele tem um coração. E ele dizia assim: já faz um ano que eu tenho um coração novo. A hora que esse rapaz deu esse testemunho no final da missa ontem, eu falei assim: Jesus, eu preciso da mesma graça. Eu não tenho nenhum problema cardíaco, mas eu preciso de um coração novo. Eu preciso de um coração novo porque eu preciso aprender a amar mais. Eu preciso aprender a ter mais compaixão, a olhar diferente para as pessoas, a não olhar com a razão, mas olhar com o coração. O testemunho daquele moço me fez pedir ontem como graça para Santa Rita um coração novo. E sei que até quinta-feira, dia dela, eu vou ganhar um coração novo. Peça também. Peça um coração que ame como Jesus ama. Peça um coração que, dentro de você, ame as pessoas como você é amado por Deus. Da maneira como Deus te ama. Que pode ser que você seja, na frase de Santa Teresa de Calcutá, aquele que merece. Deus te permita ser aquele que merece o amor de Deus. Porque eu sou aquele que precisa, não mereço. Mas eu preciso do amor dele. Pede esse coração que te ajude a amar, que te ajude a olhar para as pessoas como filhos e filhas de Deus, que te ajude a tirar essa cara azeda que você tem. Sabe que parece que tem um pé de limão na janela do quarto? E a primeira coisa que faz todo dia é chupar um limão cedo e passar azedo o resto do dia. E aí todo mundo que convive com você sai machucado. Você machuca todo mundo. Dá coice até na sombra, troca a ferradura todo dia. Para quem nada está bom, para quem ninguém é bom, tudo que os outros fazem não presta. Pede um coração novo, meu filho. Pede um coração novo, porque nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E comece pelos que estão mais perto de você. Para que não aconteça o que essa piadinha disse hoje. Que no dia do seu velório, as pessoas de fora venham chorar, dizendo que perdeu uma grande pessoa, e aqueles que estiverem dentro da sua casa derem uma olhadinha assim por cima, para ver se é você mesmo que está lá. Que não aconteça que as pessoas lá de fora recebam aquilo que você precisa aprender a dar para aqueles que estão dentro. Seremos reconhecidos pela maneira como nos amarmos uns aos outros. E eu encerro dizendo, em nenhum momento nós estamos falando dessas 4 paredes. Amar aqui dentro é a coisa mais fácil do mundo. Mas é lá fora que nós precisamos ser reconhecidos. Que aqui dentro todo mundo sabe que você é cristão. Caso contrário, você não estava aqui. Mas lá fora, é lá que nós precisamos testemunhar. Que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos dê a graça de reconhecermos o quão amado nós somos. Você é muito amado, você é muito amada. Para não dizer que eu e você, nós somos até mimados por Deus. Ah, nós somos. Deus mima nós até demais. Mas é importante a gente se perguntar, o que eu estou fazendo com tanto amor que eu recebo de Deus? Aonde está indo parar tudo isso? Tem muita gente precisando desse amor, que nunca sentou num banco dessa igreja. Nunca sentou. Pode ter até algumas que um dia sentaram e hoje não sentam mais. E talvez não sentam porque não foram amadas por nós. Que Deus nos ajude a amar, porque seremos reconhecidos pelo amor que tivemos uns pelos outros.